Sou o Dom Vicente Ferreira, bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Natural da comunidade Santo Antônio de Araraí, paróquia Nossa Senhora da Penha, Alegre, Espírito Santo. Sobre minha vocação, eu gostaria de partilhar. Eu venho dessa origem simples, rural. Meus pais vivem, graças a Deus, com saúde, Osias e Rosinha, a 3 quilômetros de Araraí. Então, desde menino, eu sou o mais velho de 9 filhos. Desde menino eu convivi com essa questão da responsabilidade, das tarefas no campo, principalmente na agricultura. Foram 8 anos de estudo na escola de Araraí, 3 quilômetros para ir, 3 para voltar. Teve uma ocasião que eu fiz esse percurso 2 vezes por dia, porque meus pais fizeram uma complementação escolar, então eu acompanhava. Também as rezas, as novenas na igreja, mas o que mais marca a minha infância é o convívio dos pequenos grupos, círculos bíblicos, novena de Natal, e eu acompanhava todo esse movimento. Então, aos 14 anos, eu decidi fazer assim uma grande aventura na minha vida, que continua, claro, até hoje. Eu saí de casa, fui para Juiz de Fora fazer um estágio vocacional. Foi um momento assim que eu guardo com muita emoção no meu coração, porque foi uma despedida difícil. Todo aquele ambiente rural, familiar, eu indo para uma cidade grande, é outro contexto, foi realmente um corte bem doloroso, mas eu então aceitei esse desafio, fiz ensino médio, filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, depois teve o noviciado, a teologia na FAG, na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte, e fui ordenado por Dom Leles Lara aí na Matriz Nossa Senhora da Penha, em Alegre, no dia 16 de novembro de 1996, portanto eu tenho mais de 25 anos de padre. Foi um percurso nessas 3 décadas na congregação redentorista. Eu percorri algumas regiões missionárias, como o Vale do Aço, Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Belo Horizonte. Enfim, passei por alguns 12 anos na formação como educador. Depois eu fui provincial dos estados de Minas, Rio e Espírito Santo por 9 anos. Ali também, nesse tempo, eu consegui construir e fazer o meu mestrado, doutorado em ciência da religião. Depois fiz um estágio pós-doutoral na FAG, onde eu conheci o padre Juliano, que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha. E no dia 27 de maio de 2017, então eu fui ordenado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Por 6 anos aí eu cumpri essa missão e destaco sobretudo a minha vinculação, que é também um momento que eu chamo de conversão, de aprofundamento da minha missão cristã, humana, que foi a partir do crime da Vale, com o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que matou 272 pessoas e destruiu toda uma bacia do rio Paraopeba. Vocês conhecem essa história, um pouquinho dela. Então eu vivi e convivi mais de 4 anos aí nessa realidade, acompanhando os atingidos, pessoas e grupos e famílias. Então aí eu comecei a ganhar um pouco mais assim de coragem para viver essa voz em favor dos descartados e em favor da nossa casa comum, da defesa do nosso planeta e de toda a biodiversidade, como presente da criação. Então no início do ano eu fui nomeado, transferido para a Diocese de Livramento de Nossa Senhora, onde eu estou atualmente. E aqui comecei em abril uma nova história na Chapada Diamantina, no sertão da Bahia.
é mais um passo missionário. Eu digo que foi uma mudança também muito radical, porque eu deixei mais de 3 décadas de experiência em Minas para vir para o Nordeste. Sou muito agradecido por esse início de missão aqui. E gostaria de destacar a questão vocacional, que vocação é esse lançar-se num caminho e deixar-se conduzir pelo mistério, pela graça de Deus, que vai nos propondo e a gente vai respondendo às diversas demandas em cada situação da nossa vida. No nosso caso de vida religiosa, de vida sacerdotal, eu como bispo vejo muito claro isso. Quem tem muita obsessão por agenda, é melhor não mexer com isso, porque Deus às vezes ele desarranja um pouco as situações. Então é uma aventura, é um propósito de um caminho que a gente sempre deixa uma página branca nas nossas agendas, porque Deus vai nos colocando aí situações. E é claro que na vida cristã esse leque de vocações ele é largo, não é só a vida consagrada, a religiosa, a vida batismal é assim, caminhar com o Senhor é assim. Então, eu gostaria de incentivar, principalmente vocês jovens, a não terem medo desses percursos. Vale a pena. No momento, às vezes, tem muitas dificuldades, barreiras, mas é um caminho que nos deixa felizes. E agradeço profundamente, estou até um pouco emocionado, porque mexer também um pouco nas nossas raízes vocacionais e falar de Araraí, do nosso chão, é sempre uma emoção para todos nós. Eu guardo tudo isso no meu coração e eu tento desdobrar tudo aquilo que Deus me deu desde o início nessas novas experiências. E termino, já estou falando um pouquinho demais, assim, dando 4 pontos que me norteiam muito. Primeiro, a vida cristã, ela tem que começar com o cultivo da nossa existência humana, coração da gente. O que é ser gente? Isso é muito importante, porque Cristo se encarnou na nossa realidade humana. Então, nosso corpo, a corporeidade, a nossa história, o nosso jeito de ser. Segundo, a convivência. Me pauto muito na fraternidade. Não somos inimigos uns dos outros, né? E destruindo esse ego de guerra, de narcísico diante do outro, para a gente se constituir como de fato irmãos e irmãs. Terceiro ponto, numa visão maior social, o cristianismo ele nasceu sobretudo para cuidar dos pequenos, dos mais pobres, onde Cristo também fez ali a sua opção. A gente deve aceitar esses desafios de cuidar daqueles que são mais abandonados. E hoje, um aspecto muito importante é a questão da ecologia integral, do cuidado com o planeta. Então, isso tem que ganhar também nesse corpo missionário um destaque do nosso ser cristão. E, por fim, a dimensão do mistério de Deus, principalmente desse Deus que a gente conhece como Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus nos mostrou, ele nos faz sempre aprendizes. Eu vejo às vezes algumas posturas religiosas muito fechadas, já sabe tudo, já tem a última palavra, a grande verdade, e não é bem assim. O Deus cristão de Jesus Cristo é um Deus que faz história conosco, e se é história, tem incompreensões, tem dúvidas, tem caminho aberto. Já falei demais e agradeço imensamente você por estar também buscando ser um bom cristão nos dias de hoje. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço